Pergunta: a alma, ela é gerada no céu ou no inferno? Repito, a alma, ela é gerada no céu ou no inferno? Vamos ver? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 24. Está escrito: e disse Deus, produza a terra, alma vivente. É a terra que produz alma, não o Espírito de Deus, não o reino dos céus, mas senão a terra. E no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, está escrito: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A alma é a consciência do corpo. Sendo desfeito o corpo, é desfeita a alma no pó da terra. A alma não é espírito. A alma é formada pela terra. Se a alma fosse um espírito, não faria o menor sentido Jesus ter afirmado no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7. Disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. Mas o que nasce do espírito se torna um espírito. A alma não é um ser espiritual, senão o natural. A alma é apenas carne. A carne, retornando ao pó, é desfeita junto com a consciência da carne que nós chamamos de alma. A alma nunca foi um espírito. A alma é formada pela terra. A terra não gera espírito, senão apenas carne e sangue. Prova disso que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está escrito: e o pó volte à terra, tal como era. E o espírito é que volta a Deus, não a alma. A alma retorna ao pó da terra, pois a alma é a consciência do corpo. Morrendo o corpo, é desfeita a alma no pó da terra. Tendo esclarecido que a alma é formada pela terra, agora vamos ver exatamente o que é a terra. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 23, está escrito: vós sois cá de baixo, disse Jesus. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. A alma pertence a este mundo, aqui de baixo. E no livro de Provérbios, capítulo 15, versículos 24, está escrito: para o sábio o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno aqui de baixo. Disse Jesus: vós sois aqui de baixo. Aqui de baixo é o inferno. A alma é formada no inferno. Não há como fugir do texto. Até porque inferno significa sepultura, lugar dos mortos. Vá para o hebraico, para o aramaico. Inferno significa sepultura, lugar dos mortos. O lugar dos mortos é retornar ao pó da terra. Pois do pó da terra fosses tomado, e ao pó da terra retornarás. No inferno você foi criado, e ao inferno a alma retornarás. A alma não entra no céu. O pó retorna ao pó, somente o Espírito de Deus é que retorna aos céus. A alma é formada no inferno. A alma não é gerada nos céus, senão somente o Espírito. Prova disso que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que aqui embaixo é o inferno, é que disse Paulo: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Aqui é o império das trevas, lugar aonde Satanás reina, aonde a justiça da carne se sobressai à vontade do Espírito, a justiça do Espírito. Pois todas as Escrituras têm por base a justiça da carne. Por isso você vê esta dualidade entre o bem e o mal. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, está escrito: seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que disto passar pertence ao maligno. Oxalás que seja quente ou frio, porque os mornos serão vomitados da minha boca. Só existe esquerda e direita, bem e mal, vida e morte. Não existe a terceira margem do rio. Existe o céu e existe o inferno que está aqui embaixo. A alma é gerada no inferno. Prova disto, meu amigo,
É que no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Espera aí. Se a carne não é filha de Deus, então ela não foi gerada nos céus. Então ela foi gerada exatamente aonde? Resposta simples, no inferno. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, disse Jesus, vós sois filhos do diabo. Os filhos do diabo são gerados no inferno, que é exatamente este mundo. Este mundo jaz no maligno. Aqui é o inferno, o império das trevas. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, disse Paulo, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Lembra que eu disse? Que seja sim, sim ou não, não a tua palavra. Não há um caminho intermediário, um caminho do meio. Ou sim, sim ou não, não. O que nós vemos aqui é o adversário do espírito, que é a carne, que é o diabo. Vós sois filhos do diabo, filhos da carne, que milita contra o espírito. Porque a carne milita contra o espírito. O que existe é a carne e o espírito. A carne é o adversário do espírito, que é Satanás, que é o diabo, que é o opositor. O opositor, o adversário do espírito, é a carne. Não há como fugir desta regra. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que existe é o espírito e a carne. A carne é a alma, que milita contra o espírito. A alma e o espírito são opostos entre si. A alma é o filho do pecado, o filho da perdição. Não existe salvação para a alma. Por isso, disse Jesus, quem insistir em salvar a sua vida, em salvar a sua alma, perderá a verdadeira vida. Pois somente morrendo para quem você acredita ser, é que você irá despertar da sua verdadeira identidade. A alma precisa morrer. Do contrário, o espírito nunca ressuscitará. Prova disso, meu amigo, é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 ao 49, está escrito, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Primeiro é o natural. Primeiro é a alma. A alma precisa ser desfeita, ser sacrificada, de pendurada na cruz. Por isso disse Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para que a cruz? Para crucificar exatamente a alma, que é a consciência do corpo, que é a mentalidade da carne, que é inimiga do espírito, pois a mentalidade da carne é a própria morte. A consciência do espírito é a vida. O adversário da vida é a morte, que é a sua consciência, que é a mentalidade da carne, que é o corpo do pecado. O corpo do pecado é mental. A alma é este corpo do pecado que precisa ser desfeito, para então o espírito assumir o seu lugar, pois primeiro é o natural. Primeiro o homem foi feito alma vivente, o segundo espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é dos céus. O primeiro é da terra. O segundo homem é dos céus. O primeiro é do inferno, aqui de baixo. Disse Jesus, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Somente o Espírito traz a imagem de Deus, pois Deus é o Pai dos Espíritos, não de alma. A alma traz em si a imagem do diabo. Vós sois filhos do diabo, filho da natureza humana que se opõe ao Espírito. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9. No caso dos nossos pais humanos, disse Paulo, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos obedecer ao nosso Pai Celestial, ao Pai dos Espíritos. E disse Jesus ao primeiro pai, vós sois filhos do diabo, filhos da natureza humana. Vocês são filhos da carne, que milita contra o Espírito. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, afirmou Jesus, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que nascem do Espírito. Todos aqueles que nascem do Espírito nascem nos céus. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Agora, todos que nascem da carne, nascem aqui de baixo. São filhos do diabo, adversários do Espírito, pois a alma é quem milita contra o Espírito. Pare de tentar salvar a alma. A alma irá retornar inevitavelmente ao pó da terra. A alma já veio à existência para morrer. A alma
irá retornar ao pó da terra. Mas você pode sacrificar quem você acredita ser alma, enquanto você está vivo. Enquanto a alma está viva, ela pode ser sacrificada, dando-se assim lugar ao espírito. É assim que se derrota a morte, pois a alma é a própria morte. Por isso, que no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 20, está escrito: mas a nossa pátria está nos céus. Pois após se nascer do espírito, você é gerado nos céus. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. O natural nasce aqui no inferno. A alma é gerada pela terra, não nos céus. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas, todos aqueles que nasceram do Espírito. Vendo-as, porém, e de longe as saudando-as, confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Todos que haviam nascido de novo compreenderam que eles eram apenas estrangeiros e peregrinos aqui na terra, pois a verdadeira pátria daquele que nasce do Espírito está nos céus. Porém, a alma é gerada aqui na terra. A alma é gerada no inferno. A alma, repito, é gerada no inferno. Nos céus não há choro nem dor, não existe morte, mas tudo que se vê no inferno é choro e ranger de dentes e morte. Pois aqui é o mundo dos mortos, aqui é o reino do inferno.